nome é Mônica Ribeiro, sou casada com o Rodolfo Ribeiro e nós temos 2 filhos, o Gabriel, de 14 anos, e o Antônio, de 6 anos. Somos membros da Iba Viva e estou aqui a convite do Ministério de Mulheres. Eu vim falar hoje para vocês a respeito de nutrição. Eu sou nutricionista e eu vim falar para vocês a respeito da nutrição física, mas mais importante que a nutrição física, da nutrição espiritual. Nunca se tem falado tanto a respeito de nutrição, da importância de uma boa alimentação para melhorar a imunidade, para se proteger de doenças. Mas tão importante quanto a nutrição física é a nutrição espiritual. Em Mateus 4,4, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é comida para o nosso espírito, é nutrição espiritual. Lá em Jeremias 15,16 diz assim, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Quando nasce um bebê, a gente não precisa ensinar o bebê a sugar. Ele nasce com um reflexo de sucção. Por quê? Já é um instinto de sobrevivência, para que ele possa ser amamentado. O leite materno, ele tem toda a nutrição que um bebê precisa. Ele é completo em proteína, que vai ajudar esse bebê a crescer. Ele é completo em gordura, que vai ajudar esse bebê a ganhar peso, a ter energia. Ele é completo em água, que vai dar hidratação a esse bebê. E também em anticorpos, que vai ajudar com que esse bebê esteja protegido. E assim como o bebê, nós, quando nós nascemos de novo, igual Nicodemos explica, quando nós abrimos, os nossos olhos espirituais, nós também precisamos do genuíno leite espiritual. Lá em 1 Pedro 2,2 diz assim, como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimente plenamente a salvação. A palavra de Deus, ela é o alimento, ela é uma necessidade da alma. Quando nascemos de novo, nasce conosco o anseio por Deus, pela palavra de Deus. Em Salmos 42,2 diz assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Falando de sede, quando Jesus estava lá em Samaria e chegou lá a mulher samaritana, pediu água, Jesus pediu água para ela, ele disse assim, quem beber desta água, no caso ele estava falando da água do poço, podemos entender que é o mundo, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso está em João 4, 13 e 14. Também em Apocalipse, nós temos assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente, da fonte da água viva. Falando de água, nós sabemos, que nós precisamos beber água. E a gente sabe que é entre 2 e 3 litros por dia. E nosso corpo, 60% do nosso organismo é formado por água. E essa água participa de todos os processos metabólicos. Então, é muito prejudicial se a gente não beber água. Mas se eu beber água, por exemplo, hoje certinho, meus 2, 3 litros de água, amanhã eu posso não beber água? Não posso não beber água. Eu tenho que beber água todos os dias, porque não existe um reservatório. Assim como a palavra de Deus,
né? O alimento espiritual, ele tem que ser consumido, comido, buscado, ansiado todos os dias. Eu posso beber água só à noite? Ou só de domingo? Não, eu tenho que beber água ao longo do dia, assim como eu tenho que buscar a Deus ao longo do dia, todos os dias. Então, esse primeiro ponto é da palavra como alimento espiritual, a palavra de Deus, as boas novas, o evangelho, a Bíblia, as escrituras sagradas. Esta é a palavra de Deus, está aqui, né? Tudo que Deus deixou para nós, todos os nossos anseios e tudo como a gente deve ser e fazer e buscar está na palavra de Deus, que ela é nos dada para nos ensinar, para nos exortar, ela é inspirada por Deus. Então, quando a gente tem lá, quando Jesus nos ensina, né, a orar, ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, de cada dia, nos dai hoje. Então, todos os dias, amanhã eu vou orar da mesma forma. O pão nosso de cada dia me dai hoje. Por isso a necessidade da gente buscar a palavra de Deus todos os dias. Então, orar é falar com Deus. O que significa a palavra oração no dicionário? A princípio significava falar. Por isso que a gente fala quando uma pessoa vai falar alguma coisa, a pessoa vai dar uma oratória, o orador, né? Então, orar significa falar com Deus. E lá em 1 Tessalonicenses a gente tem orar sem cessar, né? Em outra versão, orar continuamente. O que seria isso? Como que eu faço para orar sem cessar? Quando a gente fala isso, é para a gente entender que a gente não precisa sair da presença de Deus, né? Deus, ele não nos visita, nós não visitamos a Deus. Deus habita em nós, né? Ele é morada, habitação. Então, quando a gente fala orar sem cessar, significa que Deus está conosco o tempo todo. Ele é templo, ele é habitação, ele é morada, né? Então, isso significa que a gente tem que trazer a nossa consciência que Deus está conosco a todo tempo, a todo momento. Em Gálatas 2:20, nós temos assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, ele vive. Onde você for, ele vai com você. Em Salmo 139, inclusive o Salmo 139 é lindo, ele fala da onipresença de Deus. Ele fala assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu está. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali está também. Então, onde você for, ele está com você. Né? Por isso que a gente tem que dar honra à presença de Deus. É como se a gente tivesse uma visita na nossa casa muito importante e a gente passasse por ela sem trocar uma palavra, né? Eu vou para a cozinha, não deixo ela na sala. Então, o que é orar sem cessar? É trazer a nossa consciência que Deus, o Espírito Santo, está em nós. E onde a gente for, ele vai. Então, eu não preciso cessar de falar com ele. Em todas as coisas, nas pequenas e nas grandes. Você não precisa falar com Deus, entrar em oração só quando você tiver um grande motivo, uma grande gratidão. Não, são nas pequenas coisas. Vai escolher uma roupa. Espírito Santo, que roupa eu vou? Né? Vai no mercado. Espírito Santo, do que o meu corpo precisa? Quando eu vou dormir, eu sei que de manhã eu vou fazer meu devocional, eu já vou dormir ansiando. Deus, que vontade de chegar amanhã cedo para o nosso encontro. Porque Deus está comigo aquele horário, mas o devocional que eu tiro de manhã, as premissas do meu dia, é aquele momento que eu fecho o mundo, eu paro de ouvir o mundo para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Né? Quando a gente está orando, a gente está falando com Deus. Quando a gente está lendo a palavra, Deus está falando com a gente. Então é um momento seu e dele. Por isso que fala que quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta, que Deus que está em secreto te recompensará.
entrar no seu quarto não necessariamente significa o cômodo da sua casa, significa o seu íntimo, é aquela intimidade, né, que você tem com o Senhor, é onde Ele te conhece mais, onde você se abre mais para Ele. Porque Ele sabe tudo de você, Ele é onisciente, mas quando a gente se coloca, né, na intimidade com Ele, é aí que nós vamos conhecê-lo mais. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer saber tudo dela, a gente quer saber como agradar, a gente quer saber como que ela é. E a mesma coisa é com Deus. Quando a gente ama a Deus, a gente quer saber mais e mais e mais dessa pessoa. A palavra de Deus é uma carta de amor. Você não pega uma carta de amor e sorteia e fala, vou ler aqui. Da mesma forma, você não pega a Bíblia e abre e fala assim, eu vou ler essa parte hoje. Você quer conhecer toda a palavra de Deus, né? Você quer conhecer toda a carta, você tem que ler toda a palavra de Deus. Claro que precisa de entendimento e a gente pode e deve pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, abre o meu entendimento para que eu possa, ao ler a palavra de Deus, entender o que ela quer dizer. Entender o que aquilo quer dizer na minha vida naquele momento. Deus, Ele tem particularidades para cada dia nosso, para cada situação da nossa vida. Quando Jesus fala que não devemos orar como os hipócritas que ficam em pé nas sinagogas para serem vistos pelas pessoas, Ele quer dizer que a nossa intenção tem que ser encontrar Deus, não é fazer para que os outros possam ver. Né? Ele chama de hipócrita. O que é o hipócrita? É aquela pessoa que ela tem, né, um comportamento contrário daquilo que ela está mostrando. Né? Ele fala, não seja como os hipócritas que ficam repetindo. Quando a gente está repetindo alguma oração, a gente não está refletindo sobre ela. Não existe verdade nas nossas palavras. Não existe emoção, é mais uma repetição, é algo mecânico. Né? Então, por isso que ele diz em Mateus 6, e orando não usei de vãs repetições. Isso também, vamos entrar no terceiro ponto e último que eu queria falar, que é a respeito da adoração. A adoração, ela é o estado que a gente tem que estar em oração. Então, se eu tenho que estar em oração sem cessar, eu tenho que também estar adorando sem cessar. Né? Em João 4:23 diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Ele diz, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Então, o que é a adoração? É você prestar culto, prestar homenagem, reconhecer quem Deus é. Tudo que você for fazer, que seja para a glória de Deus. Se você for trabalhar, se você for lavar uma louça, se você for conversar com alguém, né? Em Colossenses 3:17 diz assim, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Em João 1:3 diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu não posso ter um comportamento que no domingo eu sou santificada e na segunda-feira eu sou profana. Né? Eu preciso ter uma natureza única. Eu preciso refletir a natureza de Deus. Quanto mais eu busco a Deus, mais parecida com Deus eu fico. E essa tem que ser a minha referência. Quando a gente fala, mas eu faço isso, tal pessoa nem isso faz. A quem você se compara? Ao frio? Né? O nosso referencial tem que ser Jesus. Tem que tomar muito cuidado com o morno. Em Apocalipse 3:15-16 diz assim, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, a gente tem que se posicionar. A gente tem que ter atitudes que mostrem a quem nós cremos, em quem nós cremos, quem é o nosso Senhor. As pessoas têm que ver Jesus através da nossa vida, das nossas atitudes. E isso não é nada forçado, porque você passa a refletir, né? A ter o DNA de Deus, você passa a ter frutos, a ter a natureza dele. Então é mais fácil perdoar,
é mais fácil amar, é mais fácil servir, porque essa passa a ser a sua vontade. Mas você tem que buscar diariamente a palavra, a comunhão, a oração, a adoração, para que você tenha o pão de cada dia. Através da comunhão, através do seu tempo de comunhão, de intimidade com Deus, é que você começa a construir uma natureza parecida com Ele. Então, para terminar, alimente-se da palavra todos os dias, ore sem cessar, adore em espírito e em verdade. Uma pessoa com a nutrição comprometida, uma pessoa desnutrida, ela está muito mais vulnerável a pegar doenças, né, a se contaminar. E uma pessoa desnutrida espiritualmente, ela está muito mais vulnerável a tudo que possa fazer com que ela esteja longe de Deus, fora das bênçãos do Senhor. Em Oséias 4:6 diz assim, ó: ouvi a palavra do Senhor, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então a minha pergunta é: o que te nutre?